Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Um dos pontos que eu gosto de comentar aqui no canal é sobre a questão partidária no Brasil, mais especificamente sobre a tragédia partidária que é o Brasil. No geral, a gente tem partidos sem ideologia, né? Que a ideologia ali é um amontoado de palavras que não significam absolutamente nada, e a estrutura interna desses partidos é algo tão engessado que chega a ser difícil qualquer possibilidade de oxigenação, de renovação na política brasileira. E por conta disso, eu resolvi trazer uma discussão interessante a partir do debate que envolve a eleição do PT, e certamente um dos partidos mais importantes no Brasil e que é bem representativo dessa tragédia partidária, dessa crise partidária e de todos esses problemas que nós conversamos ao longo do tempo. Então vamos lá. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito e ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também ao apoio fundamental dos membros do canal, que é essencial para que eu continue com esse meu trabalho aqui. Para quem quiser apoiar, só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela também, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, esse ponto aqui, a ideia é ter uma discussão rápida ali sobre o processo eleitoral interno do PT. E eu já participei de processos eleitorais dentro de partido, eu sei como que funciona, eu já fui do PSOL, quem aqui me conhece sabe que eu já conto algumas histórias aí minhas de congressos do PSOL e tudo mais. Eu acho que é algo que nem merece entrar em grandes detalhes, mas eu resolvi trazer aqui para ilustrar algumas questões que a gente já debate aqui já tem um tempo. Eu já falei algumas vezes de como que a estrutura partidária no Brasil ela é engessada, ela impede a renovação política. Geralmente os partidos são comandados pelas mesmas pessoas por anos e anos e não existe uma estrutura interna mais oxigenada. Daí funciona um esquema que é quase como uma empresa. No topo você tem o presidente nacional e descendo ali você tem os presidentes estaduais e municipais. E uma estrutura que está ancorada geralmente na manutenção dessa dinâmica interna de sustentar as lideranças no topo. E como vocês podem perceber, não há espaço para militância orgânica ali para interferir no destino do partido. O militante ele quase não apita na estrutura partidária e ele acaba muitas vezes atrelado a um mandato e entra na dinâmica interna ali, sendo um mero fio condutor dos interesses ali de quem comanda o partido. Em resumo, quase não existe disputa política, tudo é resolvido de antemão em reuniões de bastidores e o militante vira arroz de festa para selar o que já foi decidido. Essa dinâmica acaba gerando aí essa demanda por renovação que gera essa necessidade ali e essa pulverização de vários movimentos ali por fora da política. Você tem ali desde movimentos como o MBL, você tem instituições ali como Renova BR, RAPS, Livres, vários outros que vão fazer esse trabalho de formação política, de criação de novos quadros políticos, até de formação de certos partidos paralelos por fora das estruturas políticas partidárias tradicionais. E onde que entra o PT nessa história? A questão dessa dinâmica partidária é que quando o PT nasceu, ele veio com uma pegada para ser diferente, para ser um partido militante. E essa caracterização inicial trouxe uma energia muito grande para a política brasileira. O PT ele conseguiu consolidar uma série de movimentos sociais ali dentro dele, de militantes ligados ali a diferentes organizações de esquerda, e esses militantes se sentiam parte de um projeto coletivo. Eles não estavam ali apenas filiados a um partido, eles estavam ajudando a construir esse partido. Isso se refletia ali na forma como o PT arrecadava fundos na venda de produtos como camisetas, bottom, boné com a estrela do partido, tudo ali com aquele caráter militante que impulsionava esse militante para poder buscar sempre mais. A estrutura era pensada para as pessoas participarem ativamente, não só ali como arroz de festa, mas para decidir internamente o futuro do partido, as disputas que estavam colocadas ali. E isso foi um dos mecanismos ali que impulsionou o PT na disputa ali nos anos 80, especialmente na disputa contra o PDT ali pelo comando da esquerda brasileira, dado que o PT ele era um partido um pouco mais aberto e ele dava essa participação maior para o militante, o que atraía mais militante para lá e tinha toda essa pegada de novidade e tudo mais. E um dos mecanismos que foi implementado para garantir essa dinâmica mais militante do PT foi a eleição direta para a presidência do partido, para os seus dirigentes. E esse processo é conhecido como o PED, que é o processo de eleições diretas. E, em tese, ele representaria um avanço democrático dentro do partido, pois permite que a base militante vote diretamente em quem vai comandar a legenda. A ideia por trás do PED parecia reforçar o caráter participativo do PT. Diferente de outros partidos, onde as decisões são tomadas de cima para baixo, o PT queria criar um modelo onde os próprios filiados pudessem eleger suas lideranças, tornando ali o processo mais democrático e evitando que o partido se transformasse em um feudo ali de certos caciques políticos.
Só que aí entra um problema. E aqui eu quero fazer uma pausa para ler com vocês uma notícia do Valor Econômico que trata exatamente desse processo de escolha do presidente do PT internamente. Porque esse mecanismo que deveria fortalecer a democracia interna, ele acabou se tornando um instrumento de concentração de poder e de manutenção da hegemonia de certos grupos dentro do partido. E depois que passar essa leitura, eu quero expandir alguns pontos aqui para debater melhor como que esse processo se transformou e quais os impactos disso na estrutura do PT hoje, nessa discussão partidária. Estou aqui com a notícia do Valor Econômico, que é o seguinte: PT muda o estatuto e libera reeleição sem limite para parlamentares e dirigentes. Sob a condução da presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann, o PT aprovou durante reunião tensa nesta segunda-feira, 17, uma mudança no estatuto para permitir a reeleição de parlamentares e dirigentes partidários que já tenham exercido 3 mandatos consecutivos na mesma casa legislativa ou instância do PT. Apesar da pregação do presidente Lula por renovação do seu partido, a alteração possibilitará que deputados concorram à reeleição, ainda que já tenham ocupado a mesma função por 3 mandatos consecutivos. Como o mandato de senador é maior, a candidatura ficaria proibida para aqueles que já estivessem no segundo consecutivo. A própria Gleisi encaminhou a votação, chegando a afirmar, quando contestada, que ela sabia como dirigir o PT. Além dela, a secretária nacional de Juventude, Nádia Garcia, defendeu a proposta. As discussões ficaram acaloradas antes mesmo da votação do mérito, quando petistas discutiram qual seria o quórum para a decisão. Durante o debate híbrido, presencial e virtual, o secretário de comunicação, o deputado federal Gilmar Tato, bateu boca com Walter Pomar, dirigente da articulação de esquerda. O Walter Pomar é da ala mais à esquerda do PT. Os opositores da decisão ameaçam judicializar sob o argumento de que a mudança no estatuto exige quórum qualificado. Abre aspas, não poderá se apresentar como pré-candidato ou pré-candidata para postular o mesmo cargo o parlamentar que já tivesse sido eleito para 3 mandatos consecutivos na mesma casa legislativa e, no caso do cargo de senador ou senadora, o parlamentar que já estivesse sido eleito para 2 mandatos consecutivos no Senado Federal, dizia o estatuto. A vedação dessas candidaturas passaria a vigorar nas eleições de 2026, mas por 60 votos a favor, 27 contra e 5 abstenções, o Diretório Nacional do PT permitiu a candidatura desses parlamentares à reeleição. Apelidado por integrantes do PT de emenda Gleide Andrade por possibilitar a reeleição da tesoureira do partido, a proposta apresentada ao Diretório também permitia a permanência de ocupantes de cargos na cúpula partidária, e isso aqui é o mais importante. Dizia o texto, o disposto nos artigos 32 e 141 do Estatuto do Partido não se aplicará ao PED realizado em 6 de julho de 2025 e às eleições parlamentares de 2026, permitindo que dirigentes parlamentares possam renovar seus mandatos eletivos. O artigo que foi alterado dizia: serão inelegíveis para cargos em comissão executiva em qualquer nível filiados e filiadas que tenham sido membro de uma mesma comissão executiva por mais de 3 mandatos consecutivos ou 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo. Por 61 votos a favor e 24 contra, o comando do PT também aprovou a manutenção de eleições diretas para a direção do partido, incluindo o presidente do partido, como já estava previsto no estatuto. Uma ala da sigla apresentou proposta para que fosse realizada em Congresso. A esquerda do PT rachou nessa questão, já que uma corrente defendia um modelo híbrido com debate e teses partidárias. O candidato de Lula e ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e a corrente liderada pelo presidente, Construindo o Novo Brasil, defenderam a eleição direta. A eleição do presidente está programada para o dia 6 de julho. Edinho Silva enfrenta resistência dentro da CNB. A perspectiva de mudança na cúpula partidária tem fomentado a oposição dos ocupantes da atual direção ao nome de Edinho. A tendência de Lula ameaça se rebelar contra o seu maior líder, procurando opções ao seu indicado. Entre aliados de Lula, a aposta era de que a resistência viesse a arrefecer depois que a presidente informou a petistas a intenção de nomear Gleisi para o comando da Secretaria-Geral da Presidência. Gleisi vinha defendendo o nome do Nordeste para sua sucessão no PT e estavam cogitando José Guimarães, mas apoiadores do ex-prefeito de Araraquara tiveram uma amostra das dificuldades quando um convite para um jantar com Edinho recebeu críticas no grupo do WhatsApp dos deputados que integram a corrente majoritária do PT. O encontro acabou adiado. E aqui, essa é a notícia, né, da questão da eleição interna do PT. E aqui, eu queria conversar com vocês que nessa notícia a gente tem um retrato muito claro do que o PT se tornou ao longo dos anos. O partido que surgiu ali com uma proposta militante, democrática, ele aprofunda ali um processo de burocratização. Essas mudanças de estatuto, especialmente ali as que permitem a reeleição indefinida para dirigente partidário, elas mostram bem esse processo. O PED, esse processo de eleições democráticas, ele nasceu como um mecanismo democrático para o militante da base escolher os rumos do partido, só que ele se transformou num instrumento que serve para consolidar o domínio de grupos já estabelecidos na estrutura partidária. O resultado disso é que, na prática, a disputa interna dentro do PT se tornou cada vez mais limitada e a renovação dentro do partido foi sendo dificultada. Dentro do PT existe uma estrutura de correntes ali que eu já comentei com vocês, né, que o partido ele abriga diferentes grupos internos que funcionam
quase como micropartidos. Cada uma dessas correntes ela tem a sua própria visão política dentro da esquerda, algumas mais próximas do centro, outras um pouco mais radicais. Só que ao longo do tempo, o PT foi gradualmente expulsando setores mais radicais ou outros setores foram saindo e aí foi consolidado ali o poder em torno dessa ala majoritária, dessa corrente aí que é construindo o Novo Brasil, que é a corrente do Lula, e é a grande corrente que comanda o PT já há muito tempo. O problema dessa questão, dessa consolidação aí da CNB, é que isso aprofundou a burocratização do partido e sufocou qualquer possibilidade real de renovação interna. A corrente do Lula, ela exerce um domínio absoluto sobre a estrutura do PT, funcionando ali na prática como um cacique político tradicional. O PT, que antes era um partido onde diferentes grupos disputavam espaço e influência, hoje ele é um partido onde o vencedor da disputa interna já é conhecido de antemão, que vai ser sempre alguém da CNB. A única dúvida que resta não é sobre qual corrente vai vencer, mas quem dentro dessa corrente vai ser escolhido para ocupar a presidência do partido. E essa previsibilidade aí dessa questão partidária, ela engessa o PT e aí ela torna a disputa interna cada vez mais artificial, mais controlada. E para entender como essa suposta democracia interna do PT foi subvertida, a gente tem que olhar para esse mecanismo do PED, das eleições diretas, que é o seguinte: em tese, esse modelo dá ao militante o direito de votar diretamente nos dirigentes do partido, criando ali uma estrutura mais democrática. Mas na prática, o que acontece é uma distorção desse processo que transforma a eleição interna num jogo de cartas marcadas. Isso ocorre porque figuras ali com poder, com cargo eletivo, seja ali senador, deputado, prefeito, vereador, elas utilizam a máquina pública e a sua influência ali para criar um grande bloco de filiações artificiais. Esse pessoal filia centenas de pessoas ao partido, não porque essas pessoas têm algum engajamento político real ou querem participar da construção partidária, mas simplesmente para essa pessoa ir lá, votar lá e garantir voto para essa liderança na eleição interna. É um processo que acontece com frequência na política brasileira e dentro do PT não é diferente. O resultado é que esses caciques políticos ali formam verdadeiros currais eleitorais dentro do partido. Um prefeito ou um vereador ou ali um secretário poderoso, né, ele controla a estrutura partidária naquela região, ele filia um grupo muito grande de pessoas, gente ali às vezes da gestão pública, para poder votar lá no seu candidato e isso garante o comando da burocracia do partido e vai continuando ali ao longo do tempo. E assim qualquer possibilidade de renovação interna é eliminada, pois ali o partido passa a ser controlado por esses blocos organizados que servem apenas para manter os mesmos dirigentes no poder por anos e anos a fio. E esse processo de burocratização interna do PT, ele não pode ser visto de forma isolada, como se fosse apenas um problema interno do partido. Ele está diretamente ligado a mudanças estruturais mais amplas na política e na economia nas últimas décadas. Desde os anos 80, com a ascensão do neoliberalismo, a gente viu uma guinada autoritária no mundo inteiro, e isso porque o neoliberalismo, ao desmontar o Estado, atacar direitos sociais, atacar o direito dos mais pobres, ele não se sustenta em uma democracia aberta e participativa. Se um grupo político se apresenta abertamente defendendo essas posições, ele não tem condição ali de vencer uma eleição. Então, a solução ou é enganar a população, ou é minar o processo democrático, esvaziar a participação popular e garantir que as decisões impopulares sejam tomadas por uma cúpula tecnocrática à revelia da vontade da população. E esse movimento aconteceu dentro do PT. A guinada do partido para a direita ali desde os anos 90, especialmente ali após a eleição do Lula, que fica marcada ali com o PT fazendo o papel de gestor do modelo econômico que foi herdado do FHC, simboliza muito isso, né? Só que para poder dar essa guinada, foi preciso sufocar a crítica interna, foi preciso ali eliminar espaço de debate real dentro do partido, porque se essa guinada for feita abertamente, com as pessoas defendendo isso abertamente, e se isso fosse feito dentro de um espaço genuíno ali de disputa, essa guinada ela seria confrontada, ela poderia até ser revertida. Então, a burocracia do PT ela se fortaleceu justamente para garantir a continuidade desse projeto, sufocando qualquer tentativa de questionamento e eliminando qualquer possibilidade de renovação dentro do partido. E o resultado desse processo é previsível, assim como o PSDB, que aplicou esse mesmo modelo e se tornou ali um partido irrelevante no cenário nacional, eu aposto que o PT caminha para o mesmo destino. O PSDB nunca mais ganhou uma eleição presidencial justamente porque as políticas que ele estava aplicando ali são uma máquina de destruição política. Isso corrói os próprios aplicadores ali, que eles se desgastam com a população. O PT ele só conseguiu voltar ao poder por conta da boa memória ali dos governos do Lula, que foi muito impulsionado ali por uma série de fatores que a gente já discutiu aqui, mas esse pacto que viabilizou ali os primeiros mandatos do Lula, ele já
já não pode ser repetido no cenário atual sem nenhuma disputa política. E com isso, o partido se aproxima cada vez mais, na minha opinião, de um colapso político, e a marca disso é esse processo de burocratização, e esse colapso já começa a se desenhar ali com esse aprofundamento da burocratização, dessa ausência de um projeto democrático, de uma participação democrática real. E aí o resto é aguardar e esperar e ver direitinho o que vai acontecer. É isso, gente. Queria agradecer quem acompanhou o vídeo até aqui. Vou deixar mais vezes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.